Olá, telespectadores do nosso programa da Ciência Trilogia Analítica. Estamos com os senhores mais uma vez para introduzirmos a ciência trilógica, que foi elaborada pelo psicanalista Norberto Kepp e que é aplicada a diversas áreas, né, do conhecimento humano. Inclusive, ultimamente, Dr. Kepp, muita gente fica muito interessada nessa nova tecnologia da Kepp Motor. Provavelmente o senhor vai mencionar isso hoje, principalmente agora no verão, né, que o pessoal todo precisa se refrescar, e nada melhor do que uma tecnologia magnética que emana magnetismo fresquinho e que pode promover, sim, muita melhoria no campo da saúde, né, da saúde psicofísica. Então, o senhor elaborou uma ciência que pega todos os campos, né? Nós somos psicanalistas, tratamos de doenças psíquicas, psicossomáticas, sociais e agora também o campo da tecnologia. Aliás, o senhor já está no 6º prêmio internacional, né, dessa tecnologia. E estamos muito satisfeitos com a evolução do nosso trabalho. Essa questão, né, da doença é uma questão da consciência ou não. Mas não consciência de qualquer fato. A partir do Freud, né, ele mostrou que a pessoa tem que ter consciência dos problemas que ele esconde. Então, se a pessoa, por exemplo, tem muita avareza, né, explora os outros, não tem afeto pelos outros, engana, mente, é uma pessoa assim que não tem cuidado, né, em ser honesto, não ter ética. Então, essa questão da ética é interessante, porque o indivíduo sem ética fica doente. Ética quer dizer que ele não segue o que é certo, né, as leis certas. Então, a parte estética vem da ética. Então, é da ética que faz a beleza. Então, as artes, né? A questão das artes em geral, não só música, mas pintura, filosofia, tudo quanto é tipo de arte, a literatura, qualquer tipo de arquitetura, qualquer tipo de arte é que faz essa ligação entre o ser humano, através do magnetismo das artes, com o ser divino, né? Ou com a divindade. De maneira que essa questão da matemática é um enorme engano. O César que trabalhou conosco sobre isso em Nova York, lá na Europa, né, na França, Inglaterra. Esse pessoal que quer estudar matemática para entender o resto está cometendo um grande erro, né, César? Com certeza, Dr. Kepp. A matemática é um campo muito reducionista e muito fantasioso. Ele dá aso para a imaginação do cientista de achar que tudo pode ali dentro do esquema, né? Então ele se vê um deus, né? Quando ele consegue resolver um problema de matemática, ele acha, ele se vê por cima daquilo. Então ele se sente um deus, incentiva até a mania da pessoa, né? E no lugar da matemática, o certo é como o senhor coloca, deveria ser as artes, né? A estética, porque a estética é o elemento que une o plano físico com o transcendental, e não a matemática. Eu gostaria de falar desse esquema, né, do modelo que o Albert Einstein deixou, que a energia é igual a mc2, né? Que a energia é o resultado do movimento da matéria ao quadrado. E isso, qualquer escola de física, qualquer lugar do mundo, se você vai aprender isso, que energia é matéria em movimento.
E a matéria, de onde vem? A matéria em si ela é energia, só que não é uma energia sensível, é uma energia, a energia escalar, que faz a matéria e que dá um movimento à matéria. Então a nossa física é uma física muito particular, essa física convencional da escola. A nova física é uma física que estuda a energética que faz a matéria e o movimento, né? Olha, tem uma relação muito grande desse terrível engano. Falar que, por exemplo, a energia vem da matéria, porque aí vai acabando com floresta, vai acabando com rios, acabando com água, com tudo, porque a matéria já é o resultado da energia. Então, achando que é pela matéria que se faz a energia, essa devastação, né, a floresta, essa terrível a atitude de achar, inclusive, que o que cura a pessoa, isso é questão da medicina, né, que o que cura são os remédios, porque o Pasteur, ele cometeu esse terrível, vamos dizer, pecado. Então, o doutor Geraldo, né, esse colombiano que esteve aqui conosco, que deixou uma memória incrível para nós, ele estudou nos Estados Unidos, viveu muitos anos lá. Então, ele falou que o próprio Pasteur admitiu que ele mentiu quando falou que esses micróbios, quando falou que essas bactérias, vírus, viria tudo de fora. E não que agora nós estamos estudando há mais de 40 anos o sangue. E a gente observa, principalmente pelo microscópio, que o que acontece é que uma emoção ruim, por exemplo, raiva, uma emoção negativa, por exemplo, avareza, egoísmo, etc., isso atinge o sangue. Então, se a pessoa faz o exame de sangue depois de uma crise de raiva, o sangue mostra como se tivesse micróbios. Então, essa ideia que veio do Newton, né, que ele captou no Galileu, e que os engenheiros seguem, né, César? É difícil, né, o engenheiro perceber que o Alberto Einstein, por exemplo, falou uma coisa tão fora da realidade, né? Então, Dr. Kepp, é difícil o engenheiro perceber, porque ele já é treinado na escola a ideia de que a matéria é a origem de tudo. Então vem o Newton e diz que para uma coisa se mover tem que ter a força de ação e reação. Quando eu venço a força de reação é que ocorre o movimento. E quer dizer, mas a reação não faz parte da energia. A energia em si que cria a matéria não tem força de reação, é uma força de ação e complementação. Isso é que faz a natureza, a realidade. Mas escuta, gente, eu queria dar uma observação aqui. Recentemente, há uma semana atrás, eles ligaram o tal do relógio na ONU do prazo que a humanidade tem para ser extinta ao planeta, a vida no planeta. Imagina, eles disseram 7 anos e 100 dias, mais ou menos. Então, isso está baseado nessa ideia de que toda a energia vem da matéria. Então, se nesses 7 anos nós precisamos divulgar essa ciência o mais rápido possível para que se evite essa extinção das florestas, do petróleo e toda essa energia material da onde eles retiram a energia secundária. Então, doutora Cláudia, doutor Kepp, uma coisa interessante, o Nikola Tesla, ele fez um comentário quando Einstein fez a teoria da relatividade, o Nikola Tesla disse o seguinte: nossa, agora que esse alemão veio com essa fórmula, nós vamos acabar com o nosso mundo material, porque todo mundo vai extrair energia da matéria. E o espaço é cheio de energia, o espaço é energia, não precisa tirar da matéria.
Foi esse o comentário. Então, mas por que né, eles não seguem, né, as pesquisas mais recentes que mostram que isso é uma tolice, né? Mas não é o Uma lucro? ideia tola do Albert Einstein. Não é o lucro das refinadoras de petróleo? É lucro. Mas coloque esse quadro agora para ver essa questão, né, Aham. da consciência. Então, são os mecanismos de defesa contra a consciência. Primeiro, a psicossomatização. Sintomas físicos, cefalgia, que é a dor de cabeça, dores no corpo, resfriados constantes, as doenças, outras doenças físicas, né, que causam internações, operações e até acidentes, né? Acidentes podem ser incluídos aí. Então, eu quero dizer o seguinte, né, que tudo quanto é doença, até doença física, vem da parte espiritual, da parte psíquica. E o pior é que mesmo na psiquiatria não existe nenhum estudo para mostrar que as pessoas doentes que estão lá internadas muitas vezes e que têm esquizofrenia, que têm doenças depressivas, ou então maníacas, ou então mesmo epilepsia, são pessoas que são atacadas e que aceitaram e não percebem que estão assim possessas por atitudes demoníacas. Então veja, esse é o grande trabalho da psicanálise, e mostrar que a doença vem do psiquismo, qualquer doença que exista. Então, o segundo mecanismo de defesa, muito importante, contra a consciência, é o recalque ou a repressão, que é, por exemplo, fugir aos problemas e conseguir a anuência do próximo. Então, mas o Freud, né, que era médico, ele admitiu isso, que a parte psíquica era a parte fundamental e que a repressão à consciência é que causava todo o mal no mundo. Então, esse é o grande gênio de Sigmund, desse grande gênio que era o Freud, né? Em terceiro lugar, terceiro mecanismo de defesa, nós temos a projeção. Ver os próprios problemas nos outros e agredir ao próximo. Esses são os problemas fundamentais. Então, já voltamos, né? Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Eu gostaria de mostrar agora o exame de sangue. Veja que incrível, né? Que como o sangue mostra. Veja que os glóbulos estão todos encavalados. Isso mostra que a pessoa que fez esse exame, tanto faz o sim com o não, o bem com o mal, ele aceita tudo, ele mistura tudo, ele não distingue o que é certo do errado e na vida, né, ele aceita qualquer orientação. Então esse mostra, né, que se uma pessoa tem o poder com sangue assim, ele vai causar tantos problemas que vai, assim, vamos dizer, estragar qualquer organização. Dr. Kepp, eu queria lembrar que para os judeus antigos a questão do sangue era tão fundamental. Eles diziam que todos os males da humanidade, o mal da vida da pessoa, era por causa do sangue impuro. E que haviam, então, formas de se tornar o sangue impuro, e uma delas, inclusive, era uma contaminação do pecado, né, que faria
essa impureza no sangue. Agora eu quero mostrar alguns princípios fundamentais para a pessoa ter saúde. Princípios fundamentais para a saúde. Não deixe para amanhã o que puderes fazer hoje. Compreende? Essa protelação é terrível. A pessoa precisa fazer uma coisa agora. Ela, não, amanhã eu faço. Não, deixa para depois. Então, o que acontece? Né? Ela jamais vai fazer, ou então, se fizer, vai ser tudo errado. Então, essa protelação, não vou fazer agora, depois eu faço. É muito doentio, cria a pessoa no interior, né, cria problemas. Em segundo lugar, não só não deixe para amanhã, mas não deixe para depois o que puderes fazer agora. Que olha aqui, é continuação, né, do primeiro dado. Então, em terceiro lugar, quem não quer, manda. Quem quer, faz. Vocês já perceberam esse ditado como é muito interessante, né? Quando se manda uma pessoa fazer um trabalho, geralmente ela não faz. Já por teimosia, por orgulho, né? Por raiva de ser mandada. Então, se a pessoa quiser realizar um trabalho, ela faça. E agora, nesse instante. Então, questão de mandar é porque a pessoa não quer que faça o trabalho. Manda, o outro não faz. Isso é interessante. Em quarto lugar, o ser humano fala uma coisa, o interlocutor ouve outra e faz uma terceira. Então, nota, nunca a pessoa que ouve uma orientação ela fica nessa orientação. Por quê, né? Porque dentro dela, ela já tem outra ideia. Então, quando dá uma orientação para o bem dela, claro, né? Ou então para o trabalho dela fazer assim o que é certo, ela já pensa no fundo que aquilo não é certo. Já dá o contra, né? A famosa pessoa que dá o contra em tudo. Então, ela faz outra coisa. Então, quando manda uma pessoa fazer uma coisa, então nunca a pessoa vai ter aquilo. Ou dificilmente vai ter, porque o outro já muda a ideia e faz diferente. Em seguida, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Então, nota isso, faça o que eu digo. Quer dizer, a pessoa às vezes é corrupta, faz assim tudo quanto é bandalheira na questão econômica, mas aconselha bem o outro, né? Então, essa é a questão. Então, a pessoa dá um conselho para o filho, olha, seja honesto, isso, aquilo. Porque, ao contrário, você vai ter problemas. E é uma pessoa super desonesta que dá esse conselho. Então, o filho, então o amigo que recebe essa orientação vai pensar imediatamente, mas ele é assim, por que eu vou obedecer, né? Então, ele fala para fazer isso, mas ele próprio não faz. Então, na educação é importante, porque os filhos fazem o que os pais são, na essência, e não o que os pais mandam. Se os pais não são honestos, mesmo que dê bons conselhos, os filhos fazem o que é errado. E finalmente, sexto lugar. Na verdade, o ser humano faz o que o outro faz, e não o que ele diz. Quer dizer, sabe aquele ditado, né? Que a palavra é ouro, né? Então, mas o exemplo é que arrasta. Se você vai na frente, faz um trabalho, o outro segue. Então, a tendência do ser humano é isso. Se o outro manda fazer ou aconselha, a pessoa não
aceita. Mas se ele está na frente fazendo, é como no campo de batalha, né? Se o general está na frente recebendo tiro e tudo mais, os soldados, né, estão acompanhando, como Napoleão Bonaparte, né? Ele ia na frente, enfrentando o inimigo. Então, se a pessoa mostra pela ação dele o bem, então um monte de pessoa vai atrás. Mas se ele não é honesto, mas mostra o bem, ninguém vai seguir, porque o pessoal segue o que ele é na realidade. Agora eu gostaria de mostrar um outro quadro. Atitudes neuróticas no trabalho. Primeiro, ser temperamental. Nota o indivíduo falar, vou embora. Você não me trata bem, vou embora. É Tudo muito estoura, engraçado, né? Fica surta, espana, como eles falam. Porque o ser humano pensa que ele, numa organização, ele é absolutamente indispensável. Então, quando ele sai, às vezes, até os outros, a organização fala, graças a Deus. Funciona melhor do que com ele, né? Graças a Deus, essa peste foi embora. Uma segunda atitude neurótica que causa problemas, veja lá. Aparência e higiene pessoal. Se a pessoa mora numa casa que ele não cuida, se ele tem um carro sujo, que não cuida, não limpa, isso mostra que, no fundo, ele também não limpa nada. Não vê nem as sujeiras que ele tem. Se a pessoa, então, tem um ambiente sujo, ele não quer um ambiente limpo por dentro. Ele deixa tudo quanto é sujeira psíquica, olha. Inclusive, o senhor fala da aparência pessoal sempre, né, da higiene pessoal. Muitas pessoas dizem, eu sou assim mesmo. Por que eu vou me preocupar com isso? Eu fico à vontade. E, na verdade, isso é um sinal de doença, né? Em terceiro lugar, não trabalha em equipe. Pessoa isolada. E o psiquiatra geralmente sabe disso. Se a pessoa, por exemplo, na hora do almoço com a família, não vai, se isola no quarto, se ela quer ficar sozinha, se ela não trabalha junto, não aceita o trabalho com os outros, é um mau sinal. É sinal que aí uma patologia grave está vindo a galope. Se a pessoa não se adapta, né, ao grupo, ela está começando até com uma psicose. Esse é o sinal do início de uma doença grave. E depois? Falta de empenho. A pessoa começa a fazer um trabalho importante às vezes e depois abandona. Depois eu faço. Bom, essa atitude, é claro, ele não vai fazer jamais nada que tenha valor. Então é uma pessoa que não põe a mão no que é importante. E depois? Preconceituoso. Diz uma coisa, essa questão, né, do Descartes, né? Cartesius, como é que fala em latim? Pessoa, você diz uma coisa, ele já põe uma objeção. É a questão de se eu me engano, logo eu sou, né? O Descartes falou isso, que o engano mostra que a pessoa é um ser verdadeiro, não é? Se a pessoa dúvida, né? é do contra... Eu duvido de tudo, né? Dr. Dúvido, Kepp, né? Logo eu sou. Nós estamos no final do programa, vamos tentar então ver essas coisas bacanas que o senhor colocou aí sobre o ambiente de trabalho? Mau caráter, mau né? caráter, reclamona. Pessoa que reclama de tudo. Isso, insatisfeita com tudo. Que não sabe ouvir. Intolerante, sem jogo de cintura, atrapalhado e medíocre. E a pessoa, né, que não aguenta ouvir nada, que já fica
Tudo a pessoa censurada, não consegue ouvir nada, tudo já estoura, ou então fecha a cara, agressão do silêncio, né, da cara feia. São pontos tão importantes no ambiente de trabalho, né? Bom, esse é o meio da pessoa não ter doença. E sabe também, é o meio da pessoa se conservar mais tempo com vida. E também é o meio, bom, isso os religiosos falam, né? Da pessoa ir para o céu. Se a pessoa não segue o que é certo, né? Como é que ele pode entrar num reino onde tudo é certo? Mesmo aqui na Terra, né? Aqui é o reino de Deus. Então, Dr. Kepp, eu queria encorajar os nossos ouvintes para entrarem, né, na nossa plataforma da nossa faculdade, onde temos o Fórum do Divino Permanente. E lá temos coisas muito interessantes para vocês. Tenho certeza disso. Até a próxima.